E se eu dissesse que existe um símbolo misterioso, repetido em diferentes culturas do mundo antigo? Alguns acreditam que é a prova de uma civilização perdida, tão avançada que até já usava bolsas como as de hoje. Será verdade? Será que essas formas escondem um segredo global? Ou será somente ilusão? Hoje vamos investigar o chamado símbolo universal da bolsa, do enigmático Göbekli Tepe até os grandiosos relevos da Mesopotâmia. No fim, você vai descobrir o que a arqueologia tem realmente a dizer. Na internet circula uma teoria intrigante. Em várias culturas, separados por milhares de quilômetros e séculos de história, surgem imagens que parecem bolsas. Em Göbekli Tepe, na Turquia, datado de 12.000 anos atrás, aparecem 3 formas retangulares no alto de uma coluna. Na antiga Mesopotâmia, figuras aladas seguram pequenos recipientes com alça. Até mesmo em alguns povos da América pré-colombiana, dizem enxergar representações semelhantes. Os defensores dessa ideia acreditam que tudo isso seria prova de uma civilização global que compartilhava símbolos, conhecimentos e até objetos do cotidiano. Mas será que a arqueologia confirma essa hipótese? Vamos começar por Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, uma região considerada o berço da agricultura e das primeiras sociedades complexas. Este sítio arqueológico, descoberto nos anos 1990, revolucionou nossa compreensão da pré-história. Trata-se de um conjunto monumental construído por caçadores-coletores, ainda no período neolítico, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais antigo que Stonehenge e muito antes das pirâmides do Egito. Entre as várias colunas monumentais em forma de T, uma ganhou fama especial, a chamada Pilar 43, conhecida também como a Pedra dos Abutres. Nela, vemos entalhes complexos: aves, um escorpião, símbolos geométricos, e no topo, 3 formas retangulares com uma pequena saliência arqueada. Para os entusiastas das teorias alternativas, isso seria a prova de algo extraordinário. 3 bolsas idênticas, repetidas como um símbolo misterioso que revelariam a existência de uma civilização global perdida, capaz de transmitir conhecimento por continentes. Mas o que dizem os arqueólogos que realmente trabalham em Göbekli Tepe? Segundo as equipes do Instituto Arqueológico Alemão, essas formas não podem ser chamadas de bolsas de forma responsável. A interpretação mais aceita é que elas podem representar estruturas arquitetônicas simplificadas, como recintos ou cúpulas, ou ainda símbolos cosmológicos, talvez associados ao movimento dos astros ou ao ciclo da vida. É importante lembrar que estamos diante de um dos sítios mais antigos do mundo, criado por povos sem escrita, e justamente por isso as interpretações exigem cautela. Ainda não existe consenso sobre o real significado das 3 figuras, mas o que os pesquisadores deixam claro é: não há nenhuma evidência de que sejam bolsas de uso cotidiano. A semelhança pode até ser chamativa aos olhos modernos, acostumados a objetos comuns do dia a dia. No entanto, para a ciência, o contexto é fundamental. E até agora, todas as provas indicam que o que vemos em Göbekli Tepe são símbolos rituais e religiosos, não objetos de moda. Por isso, mesmo que a ideia de uma civilização global perdida seja sedutora, a arqueologia mostra que se trata apenas de uma coincidência visual. Nada mais. Agora viajamos para a Mesopotâmia. Milhares de anos depois, nos palácios assírios de Nimrud, vemos relevos impressionantes. Neles aparecem os Apkallu, figuras com asas, às vezes com cabeças de águia, sempre em postura solene. Em uma mão seguram um pequeno cone, chamado mulilu. Na outra, um recipiente com alça. À primeira vista parece mesmo uma bolsa, mas os textos e descrições dos museus deixam claro: trata-se do bandudu, um balde ritual. Com o cone, os sacerdotes mergulhavam no balde e aspergiam água sagrada, em rituais de purificação e fertilização simbólica da árvore da vida. Ou seja, o objeto tinha uma função sagrada, ligada ao poder e à fertilidade, e não era um acessório de moda. No Metropolitan Museum de Nova York e no Brooklyn Museum, o mesmo é explicado nas descrições oficiais. Mais uma vez, não é uma bolsa,
é um instrumento religioso. Na internet, algumas comparações vão ainda mais longe. Esculturas maias, relevos olmecas, figuras entalhadas em pedras da Oceania e até símbolos encontrados em templos hindus são colocados lado a lado com Göbekli Tepe e a Mesopotâmia. A pergunta que surge é inevitável. Será que tudo isso está realmente ligado? Estaríamos diante de uma linguagem simbólica universal, espalhada por uma civilização perdida que teria influenciado o mundo inteiro? A arqueologia, no entanto, responde com cautela. A maioria dessas conexões é feita sem qualquer base científica sólida. São associações forçadas, que se apoiam somente na aparência visual e ignoram o contexto histórico e cultural em que cada figura foi produzida. O que acontece, na verdade, é um fenômeno psicológico chamado pareidolia. O ser humano tem a tendência natural de reconhecer padrões familiares em imagens ambíguas. É o mesmo efeito que faz a gente enxergar rostos em nuvens, animais em manchas na parede, ou até mesmo figuras em queimaduras de torrada. Quando vemos formas retangulares ou curvas semelhantes a alças em esculturas antigas, nosso cérebro rapidamente as associa a objetos do cotidiano, como bolsas. Mas a ciência exige mais do que semelhança. Sem contexto arqueológico, isto é, sem escavações bem documentadas, sem inscrições que expliquem o sentido dos símbolos e sem datações confiáveis, essas comparações não passam de coincidências visuais. Cada cultura produziu seus próprios ícones dentro de sua realidade social, religiosa e ambiental. E misturar todas essas imagens em um suposto padrão universal pode ser fascinante para teorias virais, mas não resiste ao rigor da pesquisa acadêmica. Então, com base nas descobertas divulgadas até o momento, que podemos concluir que não existe um símbolo universal da bolsa. Cada representação tem função própria. Em Göbekli Tepe, possivelmente calendários ou símbolos cósmicos. Na Assíria, baldes rituais usados em cerimônias sagradas. As culturas que produziram essas imagens viveram em tempos diferentes, em lugares distantes e com significados distintos. Não há evidência de uma civilização global perdida, apenas a prova de que diferentes povos criaram símbolos que, para nós, parecem parecidos. Talvez o verdadeiro mistério não esteja em uma bolsa universal, mas em nossa própria curiosidade. A tentação de conectar símbolos é natural, afinal, buscamos padrões em tudo. Mas a arqueologia nos ensina que cada cultura merece ser entendida em seu próprio contexto. E é justamente isso que torna o passado tão fascinante. A diversidade de significados que os seres humanos criaram ao longo da história. Se você gostou desse mergulho no enigma do símbolo da bolsa, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe, porque a história é ainda mais incrível quando a contamos com fontes e evidências.